algo pela tua palavra. Eu peço, Senhor Jesus, prepara mentes e corações. Repreende, Senhor, tudo que não provém de ti, todo empecilho, Pai, seja na mente, seja no coração, seja de preocupação, já está repreendido em nome do Senhor Jesus. E que a bênção, Senhor Jesus, alcance a todas as vidas aqui, em nome do Senhor Jesus. Amém. A Bíblia fala que a gente tem que dar honra a quem honra, né? O Antoniel, ele é uma bênção na minha vida. Nós estamos casados há 36 anos já. E ter uma esposa que tem um ministério de frente não é fácil para um homem. Porque quando você é um homem que tem uma esposa como eu, que tem várias mulheres assim, que é uma esposa de ministério de frente, assim, é complicado, porque o homem nem sempre tem a mesma posição. E o Antoniel, desde sempre, ele sempre me apoiou. Interessante, nunca teve ciúmes, nunca teve, assim, a guerra de, ai, você, sabe, não sei, você... Não. Ao contrário, ultimamente, agora, ele está me regrando. Você já preparou? Você já terminou? Está tudo certo? Então, é alguém que está sempre comigo, sempre me apoiando. Eu acho isso tão bom nele, assim. E, ultimamente, ele está me ajudando no louvor de um jeito que eu nunca vi ele ajudar. Ele nunca punha a voz assim para fora. E eu estou muito feliz. Eu até falei para ele essa semana, eu falei, amor, você está me ajudando demais no louvor. É muito importante, sabe, a gente honrar uns aos outros. E o Antoniel é uma bênção na minha vida sem medidas. Não dá nem para... Decididamente não merecia, mas Deus me deu. Aí eu não divido com ninguém. Certo? Vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis 21, do versículo 1 ao 8. Então, como eu estava falando, as grandes conquistas da fé estão narradas em Hebreus 11. É um capítulo muito bonito. Leia em casa, detalhe ele, estude ele, procure no Velho Testamento sobre quem está falando o capítulo. Eu, particularmente, tenho um amor especial pelo Velho Testamento. É muito gostoso dar aula para as crianças por ele, pregar sobre ele. Tem pessoas que não gostam do Velho Testamento. Eu amo o Velho Testamento, tanto quanto gosto do Novo, mas a questão histórica é muito bonito. Então, esse capítulo de Hebreus 11, ele nos remete muito a essa história. E é muito importante para a gente. Então, vamos abrir lá. Eu estou falando e não abri. Gênesis 26. Versículo 1 diz assim: E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito. Habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra. E serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai, e multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Portanto, Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos e os meus estatutos, as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar, e perguntando-lhe os varões daquele lugar acerca de sua mulher, disse que é minha irmã, porque temia dizer, é minha mulher, para que porventura, dizia ele, não me matem os varões, porque daquele lugar, por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. E aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, e eis que Isaque estava brincando com Rebeca, sua mulher. Vamos parar por aqui. Então, a nossa história hoje é sobre Isaque. A semana passada, o pastor falou conosco sobre Abraão. Isaque é filho de Abraão.
é o filho da promessa. Quem poderia imaginar, acreditar, que Abraão teria um filho aos 100 anos de idade? E viveria o bastante para vê-lo adulto. Então, além de ter tido ele com 100 anos, ele ficou adulto, e Abraão viu ele ficar adulto. Não dá para a gente calcular 100 anos deles com os nossos 100 anos, porque eles viviam muito mais do que nós vivemos hoje. Mas não era jovem, te garanto. Tanto ele como Sara eram muito idosos. Eram muito idosos. Tanto que ela já tinha deixado o costume das mulheres, no caso, a menstruação. Ela já não tinha mais nada. Era uma senhora idosa. Então, para a nossa realidade de hoje, eu não vou me colocar nesse patamar, porque ainda estou tão idosa. Mas pense assim no nosso patamar de hoje, uma mulher de 70 anos grávida, com um senhorzinho de 80. É estranho, né? É esquisito. Pois foi assim que aconteceu com eles. E ele ficou adulto, e Abraão acompanhou esse período todo. Então, Abraão viveu muito tempo. Mas fazer o impossível é uma atividade diária para Deus. Nossos maiores problemas não parecerão tão insolúveis quando permitirmos que Deus lide com eles. Após receber repetidas promessas, a visita de 2 anjos, a manifestação do próprio Deus, Sara finalmente se alegrou e exultou de alegria pelo nascimento do seu filho. Em razão de sua dúvida, preocupação e medo, ela havia impedido a si mesma de sentir paz que deveria experimentar com a maravilhosa promessa de Deus para a sua vida. A maneira de trazer paz a um coração atribulado é concentrar-se nas promessas de Deus. Apesar de nossa palavra não ser sobre Sara, fica a dica, aprendermos com o seu erro. Sara não desfrutou dessa promessa. Abraão desfrutou, mas Sara não. Ela não conseguia compreender que ela geraria um filho com a idade dela. Tanto é que ela proveu Agar para Abraão. E gerou Ismael, que até hoje estamos aí com os judeus e os árabes brigando até hoje lá. Então, ela não creu, ela não acreditava nessa promessa, ela não desfrutou. E Abraão desfrutou. E cria. E Deus deu a ele. Então, nós não podemos ser assim, nós precisamos crer. As grandes conquistas pela fé, princípios de fé da vida de Isaac. Hoje seremos transformados com os princípios da fé de Isaac. Estava ele com 100 anos de idade quando lhe nasceu Isaac, seu filho, e Sara disse: Deus me encheu de riso, e todos o souberam disso, e todos que souberem disso rirão comigo. Só aqui ela veio ficar feliz. Ela só viveu a promessa nesse momento. Abraão já estava vivendo há muito tempo a alegria dele. Mas ela só conseguiu viver aqui. O significado do nome de Isaac é riso, risos. Isaac traz a mensagem de que a promessa se cumpriu. E não há nada impossível para Deus. Deus recompensa os que o buscam, que creem nele e decidem pela obediência, como está em Hebreus 11:6. Vamos abrir em Hebreus 11:6. Esse versículo é muito importante. A gente fala muito sobre ele, mas a gente vive muito pouco ele. Hebreus 11:6. É interessante, né, você viver anos e anos da sua vida com uma promessa sobre a sua vida e você não desfrutar ela. Foi isso que aconteceu com Sara. Você só desfruta quando acontece. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Que essa mensagem de hoje represente um tempo de superação e cumprimento das promessas de Deus na sua vida. Porém, sempre que superamos em Deus, e para vermos as promessas de Deus se cumprirem em nossas vidas, vamos enfrentar forças contrárias. Sempre. Você nunca vai escapar de forças contrárias na sua vida.
Isaac nasceu carregado de promessas. Porque lembra que Deus falou para Abraão, mais para frente eu vou falar sobre isso, que ele seria pai de multidão, pai de nações? Como que ele ia ser pai de nações com um filho? Não tinha como. Então, quem era o herdeiro dessa promessa? Isaac. Porque Isaac iria gerar Jacó e Esaú. Deus já sabia que quem seria o real, aonde iria se cumprir essa promessa era em Jacó. Que Jacó geraria as 12 tribos de Israel. E delas sairiam todas as multidões que Deus havia prometido para Abraão. Então, Isaac nasce carregado de promessas, mas elas não vão se cumprir nele. Então, parece assim que Isaac veio meio que na entre-safra, sabe? Tipo, você não vai ver ele despontando em muitas coisas, porque ele veio que no meio, assim, de coisas que iriam acontecer. Mas se ele não tivesse vindo, não iria acontecer. Então, ele estava ali no meio. E dele foi visto muita coisa acontecer. Vamos lá. Então, forças contrárias que Isaac enfrentou. Primeiro, tempos difíceis. Gênesis 26, 1. Agora, você não feche mais sua Bíblia, seu aplicativo, deixe em Gênesis 26. Nós vamos ficar nele agora por um tempo. Havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso, foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Uma questão externa, que não temos controle, isso acontece com todos. Então, veja só, essa fome foi a mesma coisa que aconteceu com Abraão, que o pastor falou a semana passada. E Deus mandou Isaque ir no mesmo lugar que Abraão tinha ido na segunda fome que Abraão passou. Na primeira ele foi para o Egito, e na segunda ele foi para a terra dos filisteus, em Gerar. Esse Abimeleque aí não é o mesmo, porque tudo dá a entender que Abimeleque é um título, tipo Herodes. Então, não é Abimeleque o nome, é Abimeleque o título. Então, o Abimeleque da época de Isaac, a gente não sabe se é o mesmo da época de Abraão. Desculpa. Aí, o que acontece? Ele chegou lá e Deus falou para ele, não vá para o Egito, vá para Gerar e fique lá. E é interessante, né? Que essa fome é uma coisa que ele não tinha o que fazer. Aconteceu. Ele não tinha como impedir. E isso acontece conosco. Tempos difíceis acontecem com a gente, nem sempre são promovidos por nós. Acontece de fora. Como diz aqui, crises políticas, econômicas, acidentes, tempestades. Por exemplo, hoje o Brasil passa por uma situação econômica gravíssima. Mas é uma coisa que não depende nem de mim nem de você. Agora, não. Mas nas eleições, sim. Então, nós temos que aprender a votar. Aprender a usar a massa cefálica para votar. Se a gente aprender a votar direitinho, nós vamos ter um Brasil mais igualzinho, mais direitinho. Mas o que acontece? Ai, Deus do céu, tem que votar. Eu sou assim, não estou falando por vocês, estou falando por mim. Eu detesto votar. Então, não é vocês. Desde quando eu faço pesquisa para votar? Mas nós precisamos mudar nossa mentalidade para poder falar diferente. A gente mete a boca nos... Eu votei nessa prefeita daqui. Agora você me pergunta, por que você votou na prefeita? Porque todo mundo falou para votar na prefeita. Eu não conheço ninguém daqui. Mas por que você não quer? Não procurei conhecer. Pronto, confessei meu pecado. É isso. E pensa que sou só eu? Tem muita gente assim, só não admite. Vocês já sabem que eu admito meus pecados mesmo. Então, a gente precisa mudar a nossa forma de pensar. Essa crise econômica que nós estamos passando, ela vem de fora, mas a gente pode mudar. Sabendo votar, a gente consegue mudar muita coisa. E orar. Orar, porque Deus move. Se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, jejuar, Deus faz. Então, tem coisas que vêm, por exemplo, tempestade já não tem jeito. Né? Apesar de que somos nós também que estragamos a questão do clima. Mas a gente não pode fazer nada. Então, tem certas épocas na nossa vida que vem que não tem.
né? Assim como Isaac, vamos encontrar ao longo da nossa vida tempos difíceis. E Jesus diz em João 16:33, ele fala muito, um versículo, não precisa abrir, eu até sei ele de cor, mas eu vou falar para vocês. Um versículo que a gente vem falando para todo mundo, e que às vezes a gente não vive. Quando as lutas vêm sobre a nossa vida. Tenho-vos dito, para que em mim tenhais paz no mundo, tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, Jesus não falou, olha, fica de bom, que aqui vai ser tudo bom. Não vai ter aflição e cada vez vai ficar pior. Então, o que nós temos que fazer? Desfrutarmos da paz de Cristo, que excede a todo entendimento. Que é essa paz que é no meio da dificuldade. Que a paz de Cristo não tira a guerra, é a paz na guerra. Então, Isaac passou pelos momentos difíceis, que foi a fome. Segunda coisa, variadas oposições. Vamos lá para o versículo 14 e 15. Coitado, fiquei com muita dó dele aqui, porque não é fácil, não. 14 e 15 diz, e tinha possessão de ovelhas, possessão de vacas e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos do seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, os filisteus entulharam e encheram a terra de terra. Uma das primeiras oposições de Isaac sofreu foi a inveja. Os filisteus começaram a ver que Isaac, pelo rei deles mesmo, aqui, ó, no versículo 16, diz assim, disse Abimeleque a Isaac, aparta-te de nós, vai, porque muito mais poderoso tens feito do que nós. Ele estava assustando o povo, porque ele estava ficando muito rico. E por que ele estava ficando muito rico? Porque ele tinha a bênção de Deus. Uma das primeiras oposições que Isaac sofreu foi a inveja, como diz no versículo 16. Quando Abimeleque diz para Isaac ir embora, porque estava prosperando e se tornando poderoso. Deus manteve a promessa de abençoar Isaac e seus vizinhos os invejaram. Tudo que ele fazia dava certo. Tudo. Aí, coitadinho, vai lá, cava poço, eles entulham. Anda mais um pouquinho, cava poço, eles entulham. Anda mais outro tantinho, cava poço, eles entulham. Era assim, estava assim. Justamente pela inveja. Eu não aceito que ele tenha isso. Como que ele consegue? A gente entulha o poço e ele não deixa de ser poderoso, ele continua poderoso. A inveja é uma força divisória potente e suficiente para despedaçar a mais poderosa nação ou amigos mais íntimos. Ela força a pessoa a se afastar daquilo que almejava no início. Ou ao flagrar-se sentindo inveja das pessoas, tente agradecer pela felicidade delas. E antes de ter um acesso de raiva, considere o que poderia perder, quem sabe, amigo, trabalho, cônjuge. A inveja, ela é terrível. Porque você pode pensar que você vai ter inveja, você vai sofrer inveja de uma pessoa menos que você. Às vezes o Antônio fala muito isso para mim. Ai, mas o fulano tem tanto, por que ele tem inveja? Porque às vezes a gente já passou muito por isso, assim como vocês. E eu falo para ele, amor, não é o ter que faz não ser invejoso. É o que você tem que ele quer. Então, não é dinheiro. Se você não tem dinheiro e ele tem, não é o dinheiro. É o que você tem que ele quer, que ele não acha justo que você tenha. Ele não pode ter. É meu. Tipo criança mimada, só que malvada. Cruel. Porque a inveja mata. Então, nós cristãos precisamos nos vigiar muito, porque a inveja,
ela é terrível, ela é diabólica. Como fala aqui, ela separa. Se Isaac não tivesse a presença de Deus e o poder de Deus na vida dele, ele podia ter sido destruído. Mas Deus guardou Isaac, assim como ele nos guarda. Mas cuide do seu coração, para você não ter inveja de alguém. Quando você vê alguém prosperando, não pense assim, poxa, eu não. Ai, irmão trocou de carro, e aí, ó, meu velhinho aí, ó, poxa vida. Né? Fique falando assim, você vai continuar com seu velhinho vários anos. Até você aprender a dar graças a Deus pelo seu velhinho. Que você pelo menos tem. E parar de ficar de olho comprido no carro do irmão. Vocês lembram na Zorra que tinha um cara que tinha um olho grandão assim que saía? Né? É bem isso. Cuida da sua vida. Dê glória a Deus para a vida do seu irmão. Fecha a boca. Deixe Deus cuidar dele. Trabalhe. Você não quer um carro novo? Vai trabalhar. Não é desejando as coisas dos outros que você vai ter. É trabalhando. Isaac trabalhava. Terceiro, divisão em família. Gênesis 25, 28. 26, 25, é lá atrás. Isso aqui é triste nessa família. E presente em tantas famílias hoje em dia. Capítulo 25, 28. E amava Isaac a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. O desgaste que isso causa na família é destruidor. Um pai ou uma mãe que escolhe um filho deveria perder o poder dos dois, de todos. Porque isso é um pecado terrível. Não pode acontecer. Vocês não calculam a desgraça, vocês que conhecem sabem, que esse amor dividido causou. Desgraçou essa família, que tinha tudo para ser bênção. Desgraçou, por conta desses dois pais que não souberam se comportar. Porque tudo começou neles. Os filhos sofreram, e aí os filhos herdando tudo que herdaram, de vez também melhorar, pioraram, e as coisas foram cada vez ficando pior. Isaac preferia Esaú porque a caça era melhor. E Rebeca preferia Jacó. Olha, gente, isso é terrível. Aqui eu escrevi uma coisa, né, que isso me toca demais, porque eu passei já por isso. Você não imagina, porque eu já fui a preterida, você não imagina a dor que causa no preterido. O preterido sofre. Sabe, aquele que é posto de lado. Dói. É muito triste isso. Deixa eu só pegar aqui para ver onde eu... Que fique um alerta aos pais, avós, tios e tias. Lembre-se que o seu amor, se seu amor escolhe em detrimento dos outros, isso não é amor, tá? Fica aqui uma dica. Ah, mas esse aqui... Isso aí não é amor, não, tá? Amor não escolhe. Amor ama. Se você escolhe um filho, me desculpa, você não ama. Nem um, nem o outro. Ah, mas eu não ama. Vá se tratar, vai procurar terapia, você deve ter narcisismo, alguma coisa você tem. Mas você não tem amor. Amor não faz isso. Vá ler 1 Coríntios 13. Amor ama todos iguais. A avó que prefere neto. Meu Deus do céu. Eu sofro com isso. Porque está aqui a Catiane, que é a mãe do Wellington. A Elô não é minha neta de sangue. Mas eu peço sempre para ela me chamar de tia, porque a avó dela é a Catiane. Mas eu procuro ao máximo não diferenciar a Elô da Lara e do Theo. Porque por mais que a Elô não seja de sangue, ela é neta. Ela está junto, no mesmo patamar. E eu vejo pessoas que não fazem isso. Com netos de verdade, escolhe. Eu tive isso na minha casa. Gente, vocês estão gerando uma bomba relógio que vai explodir e vai ser uma desgraça numa hora. Não se preocupe.
está assando. Vai explodir. Não permita isso na sua família. Não haja essas divisões na casa de vocês. Amem de forma igual. Esse é o amor. Amor que diferencia pessoas não é amor. Não ponha isso na sua cabeça. Ah, mas ele é melhorzinho. Você não ama ele e nem ama o outro. Ou você ama direito, não existe amor errado. Ponha isso na sua cabeça. Se você começou a diferenciar, você está errado. E você está destruindo essa pessoa. Olha que perigo. Porque essa pessoa não vai ser amada. E ela vai passar esse não amor para quem conviver com ela. E isso vai destruindo. Isso é muito sério. Isso dói demais no meu coração. Isso é uma divisão maldita. Não existe amor em quem não sabe amar igual. Fica aqui a dica. Não. Vá procurar terapia. Não existe. Não é amor. Amor ama igual. Se não ama igual, não é amor. Ponha isso na sua cabeça ou na cabeça de alguém que você sabe que pense assim. Não existe. Não existe. Você já imaginou se Jesus tivesse filho preferido? Então pense aí, você vai ver se tem. Não tem. Fraquezas pessoais. Quarta, já estamos caminhando para o final. Mais ou menos. Quarta, esqueci do nome do negócio. Está aí atrás, não, né? Quarta, força contrária. Fraquezas pessoais. 26:7. Eu fico exaltada porque eu vi tanto isso na minha vida. Isso é inaceitável. Porque é tão dolorido. E perguntando-lhe os varões daquele lugar, olha só, vocês vão reconhecer isso aqui, hein? Spoiler, #spoiler da semana passada. E perguntando-lhe os varões daquele lugar acerca da sua mulher, disse. O que ele disse? Fala aí para mim o que ele disse da mulher dele. Minha irmã, olha, hein? Eu acho que eu já ouvi esse papo aí, hein? Eu acho que eu já ouvi esse papo aí, hein, nessa família. De novo. Porque temia dizer, é minha mulher. Acho que ele aprendeu com alguém, né? Pois é. Para que, porventura, dizia ele, não me matem os varões daquele lugar por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. Quem é que ele nos lembra? Uma moeda para quem fazer. O que ele lembra? Lembra papai. No mesmo lugar com o mesmo rei. Olha só. Com Abimeleque em Gerar. Com certeza ficou sabendo, né? Que tinha dado, que Abraão, não sei nem se estava vivo na época, não lembro disso. Né? Cuida aí. Aconteceu isso com a tua mãe. A Rebeca era linda. Era uma mulher muito bonita. Depois, mais para frente, a gente até talvez vá falar, mas não vai dar para falar inteiro. Procure a história de amor de Rebeca e Isaac. A Rebeca ela era lindíssima. Então, o que aconteceu? Fraquezas pessoais. Muito sério. Se fosse só fraqueza, estava bom. Mas não é. Diz aqui, as nossas heranças espirituais, familiares, nunca podem ser desprezadas. Temos em Cristo poder para romper com todo o plano das trevas contra nós. Mas precisamos ser diligentes quanto a isso. Nos posicionar e redobrar a atenção quando há casos na família. Por exemplo, o alcoolismo é uma doença. Todo mundo sabe disso, né? O alcoolismo não é simplesmente um vício, assim como a obesidade não é simplesmente comer porque é gordo e sem vergonha. É doença. Não é? Problema é seu. Vá procurar, pesquisar e ler que você vai ver o que é. Eu não vou ficar te explicando uma coisa que é. Alcoolismo também é doença. É bêbado, não tem o que fazer. Não é. Então também não é da sua conta, você não quer saber. Vai procurar saber que você vai ver o que é. Mas mesmo assim, é muito normal. Lógico que pela genética, mas mais ainda, de famílias de alcoólatras. Pai, filho do filho,
pai, neto. É muito normal que certas coisas sejam familiares. Essa fraqueza pessoal de Isaac é muito, muito semelhante. Não é uma coisa qualquer, não é uma coincidência. É algo que vem familiar. Por exemplo, eu conheço várias pessoas, não é uma, que houve vários assassinatos na família. Vários suicídios. Isso são espíritos familiares. Como ele diz aqui, heranças familiares. Isso não é tal pai, tal filho, brincadeirinha, não. Muitas vezes é coisas mais sérias e que precisam ser rompidas. E para isso nós temos autoridades na igreja, o pastor e a pastora. Se a sua família tem uma herança maldita, não estou ofendendo a família de ninguém, é porque realmente é, bendita que não é, né? Você procure ajuda, porque é uma coisa séria. A prostituição, o problema no sexo, é uma coisa que passa e precisa cuidar. Se você vê que está repetindo coisas, cuidado. Isso não é normal, precisa ser rompido. Nada que se repete muito é normal e de forma pontual. Então, procure, busque em Deus, ore, procure o pastor, procure a pastora. Ah, olha, fulano se matou, aí ciclano se matou. Então, pense sobre isso não é normal. Pense sobre isso, pare para pensar, é coisas sérias. Essa fraqueza aqui de Isaac é uma fraqueza muito séria. É covarde. Ele ficou com medo de ser morto e não assumiu a mulher dele. Isso é covardia. Isso é falta de fé. Como que Deus não ia guardar ele, se Deus deu tudo para ele? Essa falta de fé, essa covardia, pode ter sido também a causa de muito problema entre os dois filhos. Nós precisamos pensar muito bem o que nós estamos passando para os nossos filhos. Heranças familiares, como diz aqui, são muito perigosas. E ele diz uma outra coisa aqui muito séria. Cuidado, não tente ser melhor que seus pais por raiva, ódio ou orgulho. Não funciona. Exemplo de Absalão. Ah, vai ver, você é muito melhor que ele. Vou ganhar muito dinheiro. E vou pisar nesse velho para ele aprender. Não é assim, não. Você vai quebrar a sua cara. Ah, vai ver. Fez isso comigo? Vai pagar. Não vai, não. Até vai, mas quem vai pagar mais é você. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Absalão morreu de forma cruel. De pendurado pelos cabelos numa árvore. Porque se vingou do pai. Princípios. Honra teu pai e tua mãe. E, como é que é o restante, amor? Para que se prolongue os seus dias na terra. Vocês não estão percebendo quantos jovens estão morrendo, não? Vocês não têm parado para perceber? Esses dias aí uma menina de 14 anos foi assassinada por um homem de 29 anos. Eles estavam no carro, bêbados. Ele pediu para ela sentar no colo, isso é a versão dele, né? Ninguém sabe se tudo é verdade. Pediu para ela sentar no colo, ele estava com uma arma, atirando para cima. A mãe dele estava no banco de trás e ele atirou no pescoço da menina. Diz ele que de brincadeira. 14 anos, vivendo com um homem de 29. A mãe foi buscar ela várias vezes e ela voltava. Isso é desobediência. Para que os seus dias se prolonguem na vida, jovens, honre seu pai e sua mãe. E não tem cláusula. Se seu pai for legalzinho, não, é para honrar. Bom ou ruim, traste ou não, Deus mandou. Tem que fazer. Não é fácil, né? Pois é, decepções relacionais. Essa é triste. Sabe por quê?
Tinha Esaú 40 anos de idade quando escolheu por mulher Judite, filha de Beeri, o Hitita, e também Basemate, filha de Elon, o Hitita. Elas amarguraram a vida de Isaque e de Rebeca. Não vai dar para eu explicar para vocês 100% por que Esaú se tornou isso aqui. Mas Esaú se tornou um pária, porque Jacó, junto com Rebeca, enganaram Esaú. Jacó levou a bênção que era de Esaú e foi embora. Quando Esaú chegou, ele não tinha mais bênção. Esaú ficou por servo do seu irmão. Só que Esaú não contou para ninguém que ele já tinha vendido essa primogenitura lá na terra porque ele estava com fome. Ele falou, do que me serve uma primogenitura se eu estou com fome? Ele já tinha vendido lá. Aí perdeu na tenda do pai. Só que quem errou com tudo isso foi a Rebeca. Porque Deus tinha falado para ela que o menor ia reinar sobre o maior. E por acaso Deus ia fazer aquela lambança? Jamais. Deus ia fazer Jacó reinar sobre Esaú da forma dele. Mas, novamente, uma mulher daquela família toma a frente de Deus e faz tudo errado. E aí, acabou. Separaram os dois irmãos. Esaú ficou um cara rebelde, que só deu trabalho. Jacó teve que fugir, ficou inimigo do irmão por muitos anos. Quando voltou, ainda se falaram, conseguiu ver o pai vivo. Enfim, tudo acabou bem, mas não bem. Né? Por quê? Por causa dos dois pais. Né? Vê como é a importância, né? Juntou todo mundo lá, todo mundo foi errado. Não é fácil. Por isso aqui diz decepções relacionais. Porque Isaac se decepcionou com Esaú. Porque Esaú só fazia para pisar no pai. Porque ele havia perdido o que era dele. De vez Esaú também pensar um pouquinho e fazer as coisas certas, mas ele não queria. Porque ele já tinha vendido a primogenitura. Ele não queria nada com Deus. Por isso que Deus ia dar um jeito. Mas Rebeca se avançou, que nem Sara com Ismael. Elas duas foram onde não eram para ir. Tomaram o lugar de Deus. E a mulher tem essa tendência santa de fazer o que não é para fazer. Porque gosta de se meter onde não é para se meter. Ai, meu marido é muito demorado, eu vou lá e vou fazer. E quebra a cara, por quê? Porque a palavra diz assim, mulher sábia edifica a casa. Mas quem é o sacerdote da bendita da casa? É o marido. O anjo falou com Maria uma vez, só para anunciar para ela que Jesus ia nascer dela. Depois, o anjo só falou com José. Nunca mais falou com Maria. Ela ficou no lugar dela. Então, a mulher, ela tem essa tendência de avançar sinal. Sara avançou sinal. Olha o trabalho que essa mulher causou. Olha, tá? Até hoje, nós herdamos isso. Nós não, mas lá eles estão até hoje se matando. E Rebeca avançou o sinal de novo. Tomando uma coisa que não era para ela fazer, era para Deus. Mulheres, vamos nos cuidar. Vamos pensar antes de fazer. Vamos praticar o... Pensa, respira fundo, realiza, ora e depois faz. Ainda assim, a gente corre o risco de fazer errado. Imagina se fazer de qualquer jeito. Tome cuidado, você tem na sua mão um poder muito grande. Para você conquistar pela persistência, aqui eu só vou falar por causa do horário. Para você conquistar pela persistência, como Isaac conquistou, porque Isaac conquistou aquilo que foi me prometido. Saiu. Primeiro, receber a cura da paternidade espiritual. Deus havia prometido a Abraão, como eu falei no início, que ele seria pai de nações. Só que ele não tinha esposa para Isaac. Aí ele pediu para o servo dele ir procurar a esposa de Isaac. E ele achou Rebeca. Recomendo vocês a lerem. É lindo. Eu amo a história de Isaac e de Rebeca.
Eu acho uma história muito mais bonita do que as princesas da Disney. É muito lindo. É lindo quando eles se encontram. Porque ele está ali sentado, acho que é no poço, e ele avista ela, e ele vai correndo para ela, e nem sabia quem era, se a bichinha era um tribufu, mas ele foi, porque era a mulher que Deus tinha para ele. E foi tudo lindo. Né? Fica a dica aí para as meninas, cuidado, viu? Espera Deus. Senão depois amarra o burro no lugar errado, aí não aguenta mais, né? Então Deus deu para ele a esposa. E dela e dele saíram Jacó. Isso mesmo. Que gerou as 12 tribos e dali saiu a promessa da paternidade, né, espiritual. Discernir a voz de Deus diante das circunstâncias. Permaneça nessa terra mais um pouco, estarei com você e o abençoarei. Deus falou para ele, fica aí um pouquinho mais em Gerar. Fica aí, só mais um pouquinho. Ele ouviu e obedeceu. Às vezes nós ouvimos Deus, mas não obedecemos. Aí acontece como Jonas. Ouviu. Eu acho tão legal, se não fosse trágico, com Jonas, quando fala assim no texto. Ele ouviu Deus, mas foi para outro canto. É para acabar com o Pequi de Goiás. A pessoa ouve Deus e fala, eu vou para outro lugar. E ele foi para outro lugar. Quase que levou um barco a pique. Olha aí, está vendo quando você desobedece? Toma cuidado, que o povo vai a pique com você. Aí ele pediu para ser jogado ao mar. E tem uma musiquinha que a Lara adora cantar, que é da Meu Mundo é uma Viagem, que fala que Jonas foi lançado no mar, Nheque. Gente, eu canto a música aquela, mas quando eu vou falar eu não lembro. Eu sei que Tibum e aí Nheque do peixe. E é isso. Foi jogado no mar e o peixe, Nheque. E ficou lá 3 dias na barriguinha do peixe. Para aprender a obedecer. Aí foi cuspido, todo vomitado, cheirando peixe na praia para aprender. Então, ouça e obedeça, não adianta só ouvir. Desapegar e ser flexível a mudanças. Mudança não é fácil, gente. Por isso, Isaac mudou-se de lá, acampou no Vale de Gerar e ali se estabeleceu. Para conquistar, você precisa ser adaptável em meio aos processos de mudança. São tantas mudanças que a gente passa na nossa vida, desde as físicas, né? Quando a gente é neném, fica criança, vai adolescente, jovem, vai ficando velho, aí a gente para de falar, porque aí já vai saber que vai ser o fim, né? Então, é por aí, a gente tem muitas mudanças na nossa vida. E a gente tem que ser flexível, a gente tem que se desapegar e colocar as nossas vidas na mão de Deus. Entender que mudanças acontecem. Quanto mais duro você for para as mudanças, mais Deus vai ter que te quebrar. E isso dói. De alguém duro, que foi muito quebrada por Deus, eu te digo, dói. Então, deixa Deus mudar você. Vai doer. Sim, vai. Mas aí Ele conserta com todo o amor, põe de você direitinho no curso e você vai ser abençoado. Se hoje eu deixasse assim, um conselho para a Kailane, para a Camila, para o Marcos, para o Cauezinho, vocês que são jovens, nossa, deixa se quebrar por Deus. Eu perdi tanto tempo fazendo o que eu queria. Hoje eu tenho 55 anos e eu oro a Deus para Deus me dar, tipo assim, em dobro os meus dias para que eu consiga fazer bastante. Porque eu perdi muito tempo fazendo o que eu queria. Muito tempo. Então não faça isso com a vida de vocês. Viva a vida de Deus em vocês. Sejam flexíveis. Deixa Deus mudar vocês. A juventude é um primor, é um presente, passa rápido. E quando você for ver, já foi. Já foi. E aí não volta mais. Não que as outras idades não sejam boas, mas a juventude é maravilhosa, gente. Vocês agacham e levantam. Olha, eu não agacho mais. Se eu agachar é rolar, porque para levantar só Jesus na calça. Vocês agacham, vocês sobem degrau, olha. Vocês sabem que subir degrau? Não subo mais degrau com facilidade não, gente. Eu tenho cãibra. Honre isso que vocês têm e sirvam a Deus. Não gaste seu tempo no bendito do celular. Faça alguma coisa para Deus. Quer usar o celular? Faz para Deus. Publique textos.
Leve textos para o seu Instagram, para o seu Facebook, para lá, não sei das quantas que você tem. Publique coisas sobre Jesus, fale que Ele salva. Mas gaste seu tempo, queime ele na presença de Deus. Lutar pelas oportunidades dadas por Deus. Isaac, entulhavam poços, ele reabria poços. Ele não parou em momento algum. Que você seja assim. Que eu seja assim. Não desanime. Avance. E bloquearam. Avance. Vá avançando. Uma hora as coisas se resolvem. E foi o que aconteceu com Isaac. Ele conseguiu. Isaac dependia da água do poço que cavava, da chuva que regava a terra. Isso nos traz uma lição de fé. Podemos esperar pela chuva, mas não significa que não podemos cavar poços. Aí eu escrevi a frase que o pastor falou esses dias. Ore como se tudo dependesse de Deus, mas trabalhe como se tudo dependesse de você. Faça a sua parte. O para cavar é com você. E deixa o resto com Deus. Quinto e penúltimo. Não, antepenúltimo. Buscar sua maior força em seu relacionamento com Deus. Tenha um relacionamento intencional com Deus. Intencionalidade. Não é assim, eu tenho que orar, eu vou orar. Não, seja intencional. Senhor, é de manhã, eu vou gastar esse tempo contigo. Eu quero esse compromisso. Eu preciso. Como a corça precisa da água, eu preciso de ti para viver. Você precisa, eu preciso, senão nós não vamos viver. Eis o motivo porque muito cristão está em casa e não está na igreja. Porque o seu amor está apagando. Se você não depender de Deus, se você não buscar intencionalmente o seu Deus, o seu amor vai apagando. E você não vai mais ter prazer de estar diante dele. Empenhe-se pela paz. Paz na família. Paz dentro de você, no trabalho. Essa aqui eu não posso falar. No trânsito. Nas redes sociais. Aqui eu posso, mas no trânsito. Nos grupos de WhatsApp. Jesus. Menos fight, gente. Deixa os briga para depois. Engole em seco, deixa para lá. Olha, o trânsito de Campo Grande não é brincadeira, não. Olha, não é brincadeira. Graças a Deus que eu não ando armada, porque não é fácil. É uma área da minha vida que Deus tem que tomar conta de mim. Porque não é fácil, gente. E parece que Deus faz realmente para me provar. Porque é cada pangaré na minha frente que eu falo, Jesus, o Senhor é bom mesmo. Porque, olha, só Deus. Só Deus. Porque não é fácil. Mas a gente precisa ter. Quantas pessoas estão morrendo no trânsito? Eu vou para a minha hidroginástica todo dia, 6:50 da manhã. Gente, tem gente buzinando. 6:50 da manhã para andar mais rápido. Já imaginou às 5 da tarde essa pessoa? Está matando. Se 6:50 ela está buzinando na traseira dos outros, 5 horas está matando. Nós precisamos não ser assim. Precisamos nos empenhar pela paz. E por último, construir um futuro de prosperidade, um legado de fé. Mesmo em uma situação de conflito, de engano, de decepção, a bênção de Isaac foi a favor dos planos de Deus. E sua vontade gerou um futuro de bênçãos e prosperidade. A palavra de Deus sustentou a fé de Isaac durante suas provações. A fé de Isaac foi fortalecida e seu caráter foi moldado em tempos difíceis. Nunca desperdice suas oportunidades de se tornar alguém melhor em tempos de adversidades. Você tem agora seu momento de fazer escolhas para o futuro e decidir como você vai avançar contra os desafios da vida. Cabe a nós, daqui para frente, o que nós vamos fazer, né? Vamos ficar de pé? Pense bem, olhe, analise sua vida, porque é muito sério servir a Deus. Não é um mar de rosas, tem muito espinho, muitas lutas. A única coisa que nos dá a maior alegria é saber que nós temos Deus. E aí todas essas coisas ruins são mínimas, porque Ele está conosco.
Eu quero que você curve a sua cabeça agora.